Meu nome é Luiz Fernando e por mais de 30 anos trabalhei como carteiro na pequena cidade de São Miguel do Alto, no interior de São Paulo. Era um trabalho tranquilo, típico de cidade pequena, onde todos se conhecem. Mas em 2003, algo aconteceu durante uma das minhas rotinas que eu nunca consegui esquecer. São Miguel é cercada por sítios e chácaras que ficam mais afastados do centro. Para atender essas áreas, o correio utilizava bicicletas e, em alguns casos, a pé. Em uma tarde nublada de novembro, fui designado para entregar correspondências em uma região chamada Estrada da Pedreira. Era um lugar isolado, com poucas casas e muita mata ao redor. Havia uma propriedade em particular que sempre me chamava a atenção. Uma casa grande, com paredes descascadas e janelas quebradas, no topo de um pequeno morro. Era conhecida como a Casa dos Ecos, um apelido que os moradores locais deram porque, segundo diziam, qualquer som que você fizesse lá dentro voltava amplificado, como se algo estivesse respondendo. Os mais velhos contavam histórias sobre a casa. Diziam que ela pertencia a uma família rica que desapareceu sem deixar vestígios na década de 1960. Desde então, a casa ficou abandonada. Crianças juravam ouvir vozes e risos vindo de lá, mesmo sem ninguém por perto. Eu nunca dei muita atenção a essas histórias, achando que eram apenas lendas para assustar os mais jovens. Naquele dia, eu tinha uma carta para entregar no endereço da Casa dos Ecos. Estranhei porque ninguém vivia lá há décadas. Pensei que fosse um erro, mas a correspondência estava claramente endereçada ao número 57 da Estrada da Pedreira. Decidi que, já que estava no caminho, subiria para conferir. A trilha até a casa era íngreme e cercada por mato alto. Quando cheguei ao portão enferrujado, o silêncio era quase absoluto. Só o som do vento e o farfalhar das folhas me acompanhavam. A casa era ainda mais sinistra de perto. Janelas quebradas, pintura descascada e o cheiro forte de mofo. Chamei por alguém, mais por formalidade do que por acreditar que havia alguém ali. Sem resposta, resolvi deixar a carta em um espaço entre as grades do portão. Mas, no momento em que me virei para ir embora, ouvi claramente o som de uma porta se fechando lá dentro. Meu coração disparou. Olhei para trás, mas não vi ninguém. Decidi subir mais perto da casa, achando que talvez algum morador de rua tivesse ocupado o lugar. Fui até a varanda e chamei novamente. "Tem alguém aí? Sou do correio." O silêncio foi interrompido por um som que parecia uma risada abafada vindo do interior da casa. Era algo baixo, mas estranho o suficiente para me fazer congelar. Contra todos os meus instintos, empurrei a porta da frente que estava entreaberta. O interior era pior do que eu imaginava. Móveis cobertos de poeira, o chão rangendo a cada passo e uma sensação sufocante de que eu não estava sozinho. Comecei a sentir um leve eco dos meus próprios passos, como se o som demorasse mais do que o normal para morrer. Caminhei até o que parecia ser uma sala de estar. No centro havia uma cadeira de balanço virada de costas para mim. Algo naquela cadeira parecia errado, mas eu não conseguia desviar o olhar. Então, ela começou a balançar levemente. Não havia vento. Um arrepio percorreu meu corpo. Me aproximei com cautela, minha respiração pesada preenchendo o silêncio. Quando finalmente toquei na cadeira para pará-la, ouvi claramente uma voz atrás de mim. "Zumba, você trouxe a carta." Me virei tão rápido que quase caí. Não havia ninguém ali, apenas o corredor vazio que dava para a cozinha. O ar parecia mais denso, e o eco dos meus movimentos era cada vez mais alto, como se algo amplificasse tudo ao meu redor. Eu estava prestes a sair correndo quando notei algo no chão. Marcas de passos na poeira, indo da porta de entrada até a cozinha. Eram nítidas, mas só havia as marcas de ida. Quem quer que fosse, não tinha voltado. Fui tomado por uma curiosidade que lutava contra o meu medo. Segui as pegadas até a cozinha. A porta dos fundos estava escancarada, balançando levemente. Lá fora, a mata parecia ainda mais escura do que antes. Olhei para os lados, mas não havia nada além de árvores.
Foi então que ouvi novamente a risada abafada, mas dessa vez vinha do andar de cima. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso. Quando cheguei ao topo, vi um corredor com várias portas. A risada continuava, agora misturada com sussurros que pareciam vir de todos os lados. Escolhi uma porta aleatória e a empurrei. Era um quarto, pequeno, vazio, com uma única janela que dava para o quintal. No chão havia uma pilha de papéis como cartas antigas. Me ajoelhei para pegar uma delas e vi que todas estavam endereçadas ao número 57 da Estrada da Pedreira. Mas o mais estranho era o remetente. Luiz Fernando, meu próprio nome. O desespero tomou conta de mim. Larguei as cartas e saí correndo, descendo as escadas e quase tropeçando nos degraus. Quando alcancei a porta da frente, ela estava fechada, embora eu tivesse deixado aberta. Forcei-a até conseguir sair e não olhei para trás. Corri até minha bicicleta, e só quando estava a uma boa distância da casa, parei para recuperar o fôlego. Nunca mais voltei lá. No dia seguinte, contei ao meu chefe que o endereço estava errado e devolvi a carta sem abri-la. Alguns meses depois, descobri que a casa foi demolida. Nunca soube quem mandou ou recebeu aquelas cartas. Meu nome é João Carlos, e por mais que eu tenha vivido quase toda a minha vida na pacata cidade de Pedra Branca, interior de Minas Gerais, nunca me senti completamente à vontade para contar o que presenciei naquela noite. Faz anos, mas a memória ainda me atormenta. Talvez colocar isso em palavras me ajude a seguir em frente. Tudo aconteceu em 1997. Eu era jovem, com 24 anos, e trabalhava como motorista de caminhão. Meu pai tinha uma pequena empresa de transporte que atendia às fazendas da região. Em uma terça-feira qualquer, ele me pediu para levar um carregamento de ração para uma fazenda na região de Alto da Serra, a cerca de 20 quilômetros da cidade. A viagem era curta, mas o horário não era dos melhores. Eu teria que sair às 18 horas e retornar já à noite. A estrada para Alto da Serra era de terra batida, estreita e ladeada por densa vegetação. Durante o dia, a luz do sol iluminava as colinas e o verde das plantações, mas à noite, tudo se tornava opressor. A escuridão parecia engolir a estrada, e o único som que se ouvia era o canto dos grilos e o ocasional uivo do vento. Eu conhecia a região como a palma da mão, mas havia um trecho da estrada que sempre me causava desconforto. Era uma curva fechada, próxima a uma fazenda abandonada que todos chamavam de Fazenda dos Moura. Diziam que o lugar estava deserto há décadas, desde que a família que vivia lá simplesmente desapareceu. Nenhuma explicação, nenhum vestígio. Apenas sumiram. Os moradores da região contavam histórias sobre luzes estranhas e sons vindos de lá, mas eu nunca acreditei nessas coisas. Naquela noite, carreguei o caminhão e parti. Tudo parecia normal até que cheguei à curva da Fazenda dos Moura. Me lembro claramente do vento frio que passou por mim quando desliguei o rádio do caminhão. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que me fez apertar o volante com força. De repente, algo cruzou a estrada na frente do caminhão. Eu pisei no freio com tudo, e os pneus derraparam na terra solta. Quando olhei para a frente, o que vi fez meu coração disparar. Era uma mulher, parada no meio da estrada. Ela estava vestida com roupas simples, mas seu rosto estava pálido, e seus olhos, vazios, encaravam diretamente os meus. Achei que ela estava machucada. Então desci do caminhão para ajudá-la. Assim que dei 2 passos em sua direção, ela simplesmente desapareceu. Não andou, não correu, apenas se desfez no ar. Fiquei parado ali, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Voltei para o caminhão tremendo, mas decidi seguir viagem. O que mais eu poderia fazer? Fui tentando racionalizar o que vi, me convencendo de que era apenas o cansaço
ou um jogo de luzes e sombras. Porém, a sensação de ser observado não me abandonava. Cheguei à fazenda de destino, descarreguei a ração e comecei o caminho de volta, já completamente escuro. Quando passei novamente pela curva da fazenda dos Moura, o motor do caminhão começou a falhar. Os faróis piscavam, e o veículo, que nunca havia dado problemas, simplesmente parou. Fiquei ali no meio da estrada, sem sinal no rádio e com a escuridão me cercando. Quando desci para verificar o motor, ouvi passos vindo da direção da fazenda. Eram lentos, quase arrastados, mas nitidamente humanos. Chamei, mas ninguém respondeu. Peguei a lanterna e apontei em direção ao som, mas não vi nada. A essa altura, o medo já havia tomado conta de mim. Voltei para dentro do caminhão e travei as portas. Foi quando ouvi batidas na janela do passageiro. Não tive coragem de olhar. Sabia que, seja lá o que fosse, não era algo bom. As batidas continuaram, primeiro fracas, depois cada vez mais fortes. O vidro começou a trincar. Respirei fundo, girei a chave na ignição e, milagrosamente, o caminhão pegou. Pisei no acelerador com tudo, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, minha mãe notou que eu estava pálido e suando. Contei o que aconteceu e ela me disse que nunca mais voltasse por aquela estrada à noite. Ela parecia saber de algo que eu não sabia, mas nunca quis me contar. Nos dias seguintes, descobri que outros motoristas também tiveram experiências estranhas naquele trecho. Alguns ouviram vozes, outros viram sombras, e alguns juram ter visto a mesma mulher que eu vi. A fazenda dos Moura continuou abandonada, e ninguém jamais teve coragem de investigá-la a fundo. Até hoje evito passar por lá. O que aconteceu naquela noite me marcou profundamente, e mesmo que eu tente esquecer, a memória sempre volta. Talvez haja coisas que não foram feitas para serem compreendidas, e o que quer que esteja na fazenda dos Moura é uma delas.